Bem-vindos ao Filosofia para Enem. O tema de hoje será a política. É preciso pensar na política. Se não pensarmos o bastante, seremos cruelmente punidos. Alain. O homem é um animal sociável, só pode viver e se desenvolver entre os seus semelhantes. Mas também é um animal egoísta. Sua insociável sociabilidade, como dizia Kant, faz que ele não possa prescindir dos outros, nem renunciar, por eles, à satisfação dos seus próprios desejos. E é por isso que necessitamos da política, para que os conflitos de interesse se resolvam sem o recurso à violência, para que nossas forças se somem, em vez de se oporem, para escapar da guerra, do medo e da barbárie. E é por isso que precisamos de um Estado, não porque os homens são bons ou justos, mas porque não são. Não porque são solidários, mas para que tenham uma oportunidade de talvez vir a sê-lo. Não por natureza, não bastante o que diz Aristóteles, mas por cultura, por história. E isso é a própria política. A história em via de se fazer, de se desfazer, de se refazer, de continuar. A história no presente é a nossa história e é também a única história. Como não se interessar por política? Seria não se interessar por nada, pois tudo depende dela. O que é a política? É a gestão não guerreira dos conflitos, das alianças, das relações de força, não entre os indivíduos apenas, como podemos ver na família ou num grupo qualquer, mas na escala de toda uma sociedade. É, portanto, a arte de viver junto, no mesmo estado ou numa mesma cidade, polis em grego, com as pessoas que não escolhemos, pelas quais não temos nenhum sentimento particular e que são, sobre muitos aspectos, nossas rivais, tanto quanto ou mais até que aliadas. Isso supõe um poder comum e uma luta pelo poder, e isso supõe um governo. E, é claro, mudanças de governo. Isso supõe choques, mas sujeito a regras, com compromissos, mas provisórios. Enfim, sobre a maneira de solucionar os desacordos. Fora disso, só haveria violência. E é isso que a política, para existir, deve impedir antes de mais nada. A política começa onde a guerra termina. Trata-se de saber quem manda e quem obedece, e quem faz a lei, como se diz. E é isso que se chama de soberano. Pode ser um rei ou um déspota, uma monarquia absoluta. Pode ser o povo, numa democracia. Pode ser um grupo de indivíduos, em uma classe social, um partido, uma elite de verdade, talvez uma aristocracia. Pode ser, e é o que acontece com frequência, uma mistura singular entre três tipos de regimes ou de governos. O caso é que não haverá política sem esse poder, que é o maior de todos, pelo menos na Terra, e a garantia de todos os outros. Porque o poder está em toda parte, como diz Foucault. Ou antes, os poderes são incontáveis, mas só podem coexistir sob a autoridade reconhecida ou imposta do mais poderoso dentre eles. A multiplicidade de poderes, unicidade do soberano ou do Estado, toda a política se joga aí, e é por isso que ela é necessária. Vamos nos submeter ao princípio bruto que aparecer? Ao primeiro líderzinho que se apresenta? É óbvio que não. Sabemos perfeitamente que é necessário um poder, ou vários. Sabemos que é preciso obedecer, mas não a qualquer um, mas não a qualquer preço. Queremos obedecer livremente. Queremos que o poder a que nos submetemos, em vez de abolir o nosso, o fortaleça ou o garanta. Nunca conseguiremos isso plenamente. Nunca renunciaremos inteiramente a isso. E é por isso que fazemos política. E é por isso que continuamos a fazer, para sermos mais livres, para sermos mais felizes, para sermos mais fortes, não separadamente uns dos outros, ou uns contra os outros, mas sim todos juntos. A política supõe discordância, o conflito, a contradição. Quando todo mundo está de acordo, por exemplo, para dizer que é melhor a saúde que a doença, ou que a felicidade é preferível à infelicidade, isso não é política. E quando cada um fica no seu canto, ou só trata dos seus próprios interesses pessoais, isso também não é política. A política nos reúne, muitas vezes nos opondo. Ela nos opõe sobre a melhor maneira de nos reunir. E isso não tem fim. Engana-se quem anuncia o fim da política, o que evidentemente seria o fim da humanidade.
o fim da liberdade, o fim da história, que só podem e devem continuar no conflito aceito e superado. A política como mar não para de recomeçar, porque ela é um combate. É a única paz possível. É o contrário da guerra, o que fala bastante da sua grandeza. É o contrário do estado natural. Isso fala bastante da sua necessidade. Quem gostaria de viver inteiramente só? Quem gostaria de viver contra todos os outros? O estado natural, mostra Hobbes, é a guerra de todos contra todos. A vida dos homens é então solitária, necessitosa, penosa, quase animal e breve. Melhor uma lei comum, melhor um estado comum, melhor a política. Como viver juntos e para quê? São esses os dois problemas que é preciso resolver e logo depois tornar a levantar, pois o direito de mudar de opinião, de lado, de maioria, cabe a cada um refletir sobre eles e cabe a todos debatê-los. O que é a política? É a vida comum e conflituosa, sobre o domínio do Estado e sobre o seu controle. É a arte de tomar, de conservar e utilizar o poder. É também a arte de compartilhá-lo. Mas por quê? Na verdade, não há outra maneira de tomá-lo. Seria um erro considerar a política uma atividade unicamente subalterna ou desprezível. O contrário é que é verdade. Claro, ocupar-se da vida comum, do destino comum, dos confrontos comuns é uma tarefa essencial. E isso para todo ser humano. E ninguém pode esquivar-se dela. Você vai deixar burocratas decidirem por você? Vai deixar uns tecnocratas ou uns carreiristas imporem a você uma sociedade que seja a cara deles? Com que direito, então, você poderia se queixar se as coisas vão mal? Como não ser cúmplice do medíocre ou do pior, se você nada faz para impedi-los? A inação não é uma desculpa. A incompetência não é uma desculpa. Não fazer política é renunciar a uma parte do seu poder, o que é sempre muito perigoso, mas também a parte das suas responsabilidades, o que é sempre condenável. O apoliticismo é ao mesmo tempo um erro e uma culpa. É ir contra os seus interesses e também contra os seus deveres. Mas também seria um equívoco querer reduzir a política à moral, como se ela só se ocupasse do bem, da virtude, do desinteresse. Mais uma vez, o contrário é verdade. Se a moral reinasse, não precisaríamos da política, menos ainda das leis, dos tribunais, das forças armadas. Não precisaríamos do Estado. Contar com a moral para vencer a miséria ou a exclusão é evidentemente conversa fiada. Contar com o humanitarismo para fazer as vezes de política externa e com a caridade para fazer as vezes de política social e até mesmo com o antirracismo para fazer as vezes de política de imigração é evidentemente conversa fiada. Que fique claro, não é evidente que o humanitarismo, a caridade e o antirracismo são importantíssimos e são moralmente necessários. A questão é saber que a moral não tem fronteiras, mas a política tem. A moral não tem pátria, a política tem. Para a moral, só existem indivíduos. Para a moral, só existe a humanidade. Ao passo que qualquer política da França ou da Europa, de direita ou de esquerda, só existe, ao contrário, para defender um povo, ou povos em particular. Você poderia preferir que a moral bastasse, que a humanidade bastasse. Você poderia preferir que a política não fosse necessária, mas estaria se enganando sobre a história e se mentindo sobre nós mesmos. A política não é o contrário do egoísmo, o que a moral é, mas sua expressão coletiva é conflituosa. Trata-se de sermos egoístas juntos, já que essa é nossa sina, e da maneira mais eficaz possível. Você deve estar se perguntando, mas como? Organizando convergências de interesses. É isso que se chama solidariedade, diferenciando-se da generosidade, que supõe ao contrário desinteresse. É comum desconhecer essa diferença, razão a mais para insistirmos nela. Ser solidário é defender os interesses do outro, sem dúvida, mas porque eles também são, direta ou indiretamente, os meus. Agindo por ele, também ajo por mim, porque temos os mesmos inimigos, ou os mesmos interesses.
porque estamos expostos aos mesmos perigos, aos mesmos ataques. É o caso do sindicalismo, da seguridade social ou dos impostos. Quem se considera generoso para contribuir para a segurança social? Sindicalizar-se ou pagar seus impostos? A generosidade é outra coisa. É defender os interesses do outro. É defendê-los, mesmo que não compartilhe deles. Não porque eu ganhe alguma coisa com isso, mas porque ele, o outro, ganha. Agindo por ele, não ajo por mim. Pode ser que até eu perca alguma coisa. Aliás, é o que costuma acontecer. A solidariedade é uma maneira de se defender coletivamente. A generosidade é uma maneira de se sacrificar pelos outros. E é por isso que a generosidade, moralmente falando, é superior. E é por isso que a solidariedade social é mais urgente, mais realista e também mais eficaz. Ninguém paga a seguridade social por generosidade. Ninguém paga seus impostos por generosidade. E que estranho seria um sindicalista que se associa a um sindicato unicamente por generosidade. No entanto, a seguridade social, o sistema tributário e os sindicatos fazem mais pela justiça, muito mais, do que um pouco de generosidade, do que este ou aquele soube, uma ou outra vez, dar prova. O mesmo vale para a política. Ninguém respeita a lei por generosidade. Ninguém é cidadão por generosidade. Mas o direito e o Estado fazem muito mais para a justiça ou para a liberdade do que os bons sentimentos. A solidariedade e a generosidade, nem por isso, são incompatíveis. Ser generoso não impede de ser solidário. Ser solidário não impede de ser generoso. Mas tampouco são equivalentes. E é por isso que nenhuma das duas poderia bastar, ou fazer as vezes da outra. Ou melhor, a generosidade talvez bastasse, se fôssemos suficientemente generosos. Mas a verdade é que somos tão pouco, tão raramente e tão pequenamente porque carecemos de generosidade. Generosidade, virtude moral. Solidariedade, virtude política. A política não é o reino da moral, do dever ou do amor. É o reino das relações de força, das relações de opinião, dos interesses e dos conflitos de interesses. Vejam Maquiavel e Marx. Vejam Hobbes ou Spinoza. A política não é uma forma de altruísmo, é um egoísmo inteligente e socializado. Isso não apenas a condena, mas a justifica, já que todos nós somos uns egoístas. Vamos sê-los juntos e inteligentemente. Quem não percebe que a busca paciente e organizada do interesse comum, ou do que se imagina ser tal, é melhor para quase todos, do que o confronto ou a desordem generalizada. Quem não percebe que a justiça é melhor para quase todos do que a injustiça? O que mostra que moral e política, em seu objetivo, não se opõem, mas que a moral não basta para alcançá-lo. A moral, em princípio, é desinteressada. Nenhuma política o é. A moral é universal, ou assim pretende. Toda política é particular. A moral é solidária, ela se vale da primeira pessoa. Toda política é coletiva. É por isso que a moral não poderia fazer as vezes de política, do mesmo modo que a política não poderia fazer as vezes de moral. Precisamos das duas e da diferença entre elas. É por isso que precisamos fazer política, porque a moral não basta, porque a economia não basta. Por que a política? Porque não somos nem santos, nem apenas consumidores, porque somos cidadãos. Portanto, podemos concluir. É por isso que Aristóteles tinha razão, pelo menos nesse sentido. O homem é um animal político, porque, sem a política, não poderia assumir inteiramente a sua humanidade. Ok, por hoje é só. Caso você tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!